em quanto tempo o Guilherme ficou pronto para assumir mesmo? Se ele tiver alguém formando ele junto como mentor, tipo eu, e pode ser outros, né? Mas tipo eu chuto no mínimo 1 ano. Menos que 1 ano a pessoa não está pronta. Dificilmente vai estar pronta. Até pouco tempo, né? Um ano com alguém formando, o cara fica pronto. Ele já vai saber tudo? Não. Mas ele está pronto para começar a jornada dele de aprendizado, de desenvolvimento e tal, mas ele já consegue tocar, porque ele já está com a atitude certa, ele já tem os conceitos básicos, ele já entende como aquela máquina ali funciona. Eu não sei tudo até hoje, mas hoje eu paro do lado do repositor que está ali todo dia e falo assim para ele: cara, como é que você arrumaria isso? Se eu achar legal, bom. Se eu não, eu adapto pro meu jeito e vamos tentar desse jeito. E aí, o cara tá fazendo, ele que tá fazendo, não sou eu. Só que tem que... O Leandro me ensinou a usar a técnica correta para poder ir lá e falar com o cara e poder tirar o melhor dele. E o que eu sempre falava com ele é que, por exemplo, ele não vai ser gerente. A ideia é que a pessoa se torne o dono. E aí o dono tem que focar no que é necessário para que a meta seja atingida naquele momento. Então, por exemplo, se o nosso objetivo era crescer em X% de participação de mercado na região e aumentar a venda e tal, então o foco dele deveria ser em quê? Em manter a operação da loja funcionando e fazer o marketing bem feito. Então, várias vezes eu falei, cara, eu preciso fazer marketing bem feito. Aí eu chego lá, tá o Guilherme fazendo o quê? Rodando com carro de som, porque ele quer garantir que aquele resultado daquilo ali seja feito. E ele estava fazendo. Eu falei, beleza, só cuidado, quando você faz isso que você para de olhar o todo. Mas, no final das contas, é isso que faz toda a diferença, né? Ele entender, como filho, que ele precisa se mexer para que tenha mais resultado. E óbvio, né? Eu gostaria muito que, se os donos do supermercado estivessem assistindo esse Rosadas Cash, que eles simplesmente botassem a mão no coração e entendessem que eles também terão que dar autonomia para o filho deles. Mas negocia com o seu filho que ele entregue. Porque, de uma forma ou de outra, você vai estar treinando ele. A gente está falando de poder premiar, né, dar alguma coisa para a pessoa, para o filho, no caso, que batesse a meta, que chegasse no objetivo. O que você acha do pai, da mãe, do dono do supermercado, que o filho deseja comprar o DLM-45? A primeira meta dele seria reverter o valor do investimento no curso? Eu acho que isso seria o ponto-chave do processo. Não, pelo menos mostrar que ele, com aquilo ali, conseguiria dar resultado. Até porque hoje você tem um período de garantia e tal do curso que o cara poderia simplesmente gerar resultado já no período de garantia. Né? Normalmente, quando a gente faz os eventos antes de lançar o DLM-45, só com as sacadas que eu passo do evento gratuito, o cara já conseguiria ter resultado. Era só implementar. Teve, inclusive, um dos meus alunos, que agora é aluno, né? Que é o Odair. O Odair. Do Mercado Nova Bandeirantes. Eu pedi pra ele colocar o card do que o Odair fez, né? Então, ó, eu não sei se está onde aqui, mas bota aqui em cima o card para aparecer aqui o depoimento do Odair. E aí o Odair, ele vendeu pizza suficiente no sábado e domingo, as inscrições abriram na segunda, né? E aí eu ensinei na quinta-feira à noite como faz. E aí no sábado e domingo ele fez e ele vendeu pizza suficiente para comprar 2 da LM45. Aí ele comprou o curso. 3 semanas depois ele estava vendendo 1.000 pizzas no final de semana. Levando em consideração... Fez isso? Sim, 1.000 pizzas. E olha só, a loja dele tem 148 metros quadrados. Fica onde a loja dele? Se eu não me engano é São Paulo. Mas é na capital, né? Não, acho que não é não. Sempre é isso. Acho que é interior. Mas ele conseguiu ter um resultado danado e a loja estava quebrada, ele contou a história dele, né? Ele comprou um ponto quebrado, agora o dono do ponto fica indo lá para ver, que não está acreditando, a loja dele está crescendo, está voando. O cara tá voando, está crescendo pra caramba. Então, assim, tudo depende de você agir. E o supermercado é um negócio de família, cara. Queiram ou não, falham ou não, é um negócio que vai pai, filho, cunhado, sobrinho. Tem um monte de gente trabalhando dentro da loja e você tem lojas que a gente trabalhou que tinha muita gente. A melhor gestão familiar que eu vi foi de uma loja que a gente teve contato, que a dona falava assim, todo mundo, as pessoas, quando tinha feriado, nenhum funcionário trabalhava, só trabalhava as pessoas da família. Quando tinha, quando era uma data, não sei o que, só o pessoal da família trabalhava. E aí ela falava o seguinte, o pessoal da família tem que trabalhar mais do que a pessoa normal. Se trabalhar menos, eu mando embora.
e ela realmente mandava embora. Então, no final das contas, ela gerenciava a família, mas ela cobrava muito mais de quem era da família. Né? Então, tô aqui para te ajudar, beleza, quer uma oportunidade? Vou te dar. Mas eu também quero que você faça mais do que o normal, que você se dedique mais do que o normal. E aí isso funciona bem, isso dá super certo. Né? Eu entendo a família como inclusive uma força poderosa muito grande. Né? A família, quando está gerenciando, tocando o negócio, é muito poderoso. O ponto maior é que normalmente a gente só acaba vendo a parte ruim, ou todo mundo só tem acesso à parte ruim, que é isso, ver o negócio desgringolando, o filho não querendo nada, o pai já cansado, já não fazendo as coisas porque ele já está cansado, ou alguém da família roubando o outro, que eu já cansei de ver também, filho roubando o pai roubando o filho, marido, mulher roubando filho? Pai roubando filho, mulher roubando marido, cunhado roubando pai, roubando o cara, nora roubando o cara. Nossa, eu já vi e assim tudo, vai, né? já vi de tudo que você possa imaginar. Mas assim, na minha experiência, na minha vivência, o que melhor funcionou foi quando você implementa uma gestão profissional, não deixando de ter a característica de o perfil de família. Tanto é que as grandes empresas e tal, as grandes lojas, ou as lojas que crescem muito rápido, dentro da loja, quando você vai ver, as pessoas são unidas quase como uma família. Porém, são cobradas profissionalmente. Então, unido como família no sentido de se proteger, de cuidar um do outro e tal. Mas o resultado tem que ser entregue, senão todo mundo sofre. Sim. Então, esse é o ponto-chave. Então, existem duas lições nesse Rosadas Cash importante. Né? A primeira lição é que o filho pode fazer, só que ele precisa conquistar a confiança, e para conquistar a confiança, ele precisa trabalhar melhor as pequenas entregas para ir ganhando confiança no longo prazo. E o pai, como patriarca, ou a mãe, como matriarca do negócio, também tem que se deixar aprender, ter humildade para aprender e entender que não sabe tudo, e que pode ter gente que saiba um pouco mais do que ela, que pode ter gente que entenda melhor do que ela de alguma forma, para que possa ajudar aquele caminho ali ser feito. Para a pessoa conseguir chegar e se tornar o número 1, ninguém chega a se tornar o número 1 sozinho. A pessoa, para se tornar o número 1, ela tem que ter algum mentor, ela tem que ter alguém que ajude ela. O cara lá que ganhou o primeiro lugar na corrida de 100 metros, ele tem um técnico com ele tem uma equipe que ajuda aquele processo a acontecer. O cara lá que foi o maior nadador do mundo, ele teve uma equipe, ele teve alguém que ajudou aquilo ali a acontecer. Ele tinha alguém ali também auxiliando, dizendo, tá errado aqui, vai por ali, você tá falhando nisso aqui, cuidado com isso daqui. Porque a pessoa, muitas vezes, quando está dentro do processo, ela nem enxerga os pontos cegos dela. O que é ponto cego? Sabe quando você dirige? Quando você dirige o carro, você tem no carro pontos cegos. Ponto que se o cara parar naquele ponto ali, você não vê ele. Mas se ele encostar, ele pode bater em você. Então é importantíssimo, muitas das vezes, de você ter um mentor, que é o cara que vai te ajudar a enxergar esse ponto cego para que você ataque nele. Por exemplo, dentro do LM45, eu tenho aulas que são aulas muito básicas. Eu falo assim, que você tem que botar um cartaz do lado de fora, que você tem que destacar o preço, que você tem que fazer o cavalete. Isso parece ser muito lógico e muito básico. Fala assim, eu já sei disso. Aí a pergunta normalmente que eu reflito com o cara mas você está fazendo? Ah, mas eu faço encarte e entrego encarte. Você tem certeza que o encarte está chegando no seu cliente? Ah, mas eu já faço carro de som. Mas você tem certeza que o carro de som está rodando e está entregando a mensagem que você quer para o seu cliente? E a resposta, na maior parte das vezes, é não. E esse é o ponto-chave que vocês precisam entender. Muitas das vezes, as pessoas querem soluções mirabolantes para que dobre os lucros, para que aumente as vendas em 2.500. As soluções são simples, mas você, muitas das vezes, tem que saber qual é o ponto principal para atacar. Qual é a diferença de um cara que é um médico, que trabalha na parte geral, e um médico que é um cirurgião neurovascular,
Um cara que faz cirurgia dentro do cérebro de uma pessoa. É que o cara que faz a cirurgia dentro do cérebro, ele sabe exatamente cada detalhe, cada milímetro ali que ele pode fazer para aquela operação dar certo. Enquanto o cara que está no geral, ele até entende o que tem que acontecer ali, mas ele não sabe esses meandros. Então, normalmente, a diferença entre uma pessoa comum e um mentor que entende do processo é que ele vai te dar o foco, a direção e o caminho certo para que você resolva aquele problema. E muitas vezes o caminho é algo que para você fala assim, eu já sabia. Mas agora que eu falei, você já sabe que esse é o caminho. Isso. Você não sabia o caminho. E agora você está sabendo porque eu disse. Né? Tem que fazer isso. Mas isso eu sabia. Mas você não está fazendo. Mas você sabe porque eu te disse. O ponto cego do teu carro que você não está enxergando, eu estou vendo. E aí eu estou direcionando para você poder atacar e ir lá. O ponto é, se o dono de supermercado não escutar o filho dele, porque a maior parte dos filhos dele, o filho dele o ama, o que é o bem dele. Então, se o dono do supermercado não escutar o filho, que é alguém que o ama e que é o bem dele, e falar assim, cara, vamos seguir com esse maluco aqui, porque isso aqui parece que funciona e a gente precisa melhorar nosso resultado, porque hoje está muito ruim. Se ele não escutar, o ponto é, em algum momento, por exemplo, a minha propaganda vai chegar em algum concorrente dele. E aí você me desculpa. Isso é fato. O cara vai sofrer. Enquanto ele poderia ter sido o primeiro. E normalmente o primeiro tende a ser o primeiro. Todo mundo que está na frente, está na frente. Concorda? Então todo mundo que está lá em primeiro é visto como o primeiro que fez, o primeiro que não sei o que, o primeiro que aconteceu. Pode vir um segundo. Se o primeiro deixar, o segundo até passa por cima dele. Mas se o primeiro não deixar, ele vai sempre ficar em segundo. Ele vai sempre ser o segundo e nunca vai ser o primeiro.